Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, como é bom estar com vocês aqui novamente, tendo essa oportunidade de refletirmos juntos o Santo Evangelho deste domingo, que aliás é o 23º domingo do tempo comum, ano B do ano litúrgico. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. E imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. E esta é a palavra da salvação. Vejamos o que Alberto Maddi, biblista italiano e da Congregação dos Servos de Maria, nos diz. A dificuldade e resistência por parte dos discípulos em aceitar que a boa nova, a mensagem de Jesus, é também dirigida aos pagãos, são narrados pelo evangelista Marcos em um episódio que só ele tem. É o 7º capítulo, versículos de 31 a 37, que acabamos de ler. E nesse capítulo se começa dizendo assim, nessa passagem, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Ora, basta olhar para qualquer mapa geográfico para ver que se trata de um itinerário absurdo, improvável, porque Jesus parte de Tiro, já tinha ido para terras pagãs, sobe para o norte, onde onde está Sidônia, então torna a descer para ir ao mar da Galileia, mas faz um amplo passeio passando pela Decápole, ou seja, pelas cidades pagãs. Por que isso? Que reviravolta toda essa? Ora, o evangelista não quer indicar um itinerário topográfico, mas teológico. A ação de Jesus, a da Boa Nova, abraça todo o mundo pagão. E é aqui que se encontra a resistência. Neste episódio, o evangelista, através da figura do surdo gago, representa a resistência dos discípulos. São surdos, não aceitam a mensagem de Jesus e por isso não podem expô-la. Diz o Santo Evangelho deste domingo. Trouxeram então um homem surdo. Ele não é mudo, mas falava com dificuldade, como diz o Evangelho. A referência é ao profeta Isaías, que em seu capítulo 35 fala do êxodo e da libertação. E o Evangelho continua dizendo, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Pois bem, Jesus não lhe impõe a sua mão. A situação é muito mais grave, e Jesus age quase que com violência. Pois o Evangelho diz, tomando-o à parte, pegando ele e levando-o à parte. Essa expressão à parte, das 7 vezes que ela aparece no Evangelho de Marcos, nada menos que 6 vezes se relaciona aos discípulos. Portanto, sob a figura desse surdo gago, o evangelista pretende representar a resistência por parte dos discípulos de Jesus. Diz o Evangelho que tomou a parte e levou para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos. Literalmente, o Evangelho diz que Jesus enfiou os dedos no ouvido e desarrolhou os dedos no ouvido como com esse movimento que eu estou fazendo aqui. O evangelista usa aqui o termo grego ota, que significa o órgão físico, os ouvidos, fisicamente falando. Prossegue o Evangelho. Cuspiu e com a saliva, e acreditava-se que a saliva era uma respiração condensada, era uma imagem do Espírito. Segue o Evangelho. E tocou a língua dele, olhando para o céu. O céu representa sempre a esfera divina.
Então, Jesus pede a força de Deus. Prossegue, suspirou. E atenção, é só aqui no Novo Testamento inteiro que Jesus suspira. É a resistência, o esforço que Jesus Cristo faz para compreender que o reino de Deus não conhece fronteiras, não constrói muros, mas abre portas a todos. E Jesus disse, Efatá. Quando no Evangelho de Marcos são utilizadas palavras em aramaico, como é o caso de Efatá, que é uma palavra aramaica, que era a língua falada naquela época, significa que o episódio diz respeito aos discípulos de Jesus, que eram dessa língua. E é um imperativo. Efatá quer dizer abre-te, no singular, abre-te. O imperativo é dirigido a todo indivíduo e não ao ouvido. Se fosse dirigido aos ouvidos do surdo, Jesus deveria ter dito abri-vos, no plural. Em vez disso, é o homem que deve abrir-se completamente, não são os ouvidos. Aqui Jesus Cristo quer abrir o ser humano, quer abrir os seus discípulos. O Evangelho diz então, imediatamente, seus ouvidos se abriram. E aqui o evangelista, para expressar ouvidos, ele não usa o termo usado antes, ota, mas um outro termo grego, akuai, que se indica a audição, a compreensão. Esse era o problema. Não era um problema físico, era um problema de compreensão. O texto evangélico segue dizendo, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Aqui a referência é tirada do capítulo 35 do profeta Isaías, onde ele fala da libertação, do êxodo do cativeiro. Isaías escreve, então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então o coxo pulará como um servo e a língua do mudo gritará de alegria. Isso está no capítulo 35, versículo 5 de Isaías. Portanto, o evangelista vê na ação de Jesus essa libertação que ele traz consigo. O evangelho traz ainda, Jesus recomendou com insistência a esses que trouxeram o surdo gago, que não contasse a ninguém. E continuou dizendo o evangelho deste domingo. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam. No entanto, aqui a reação é estranha, porque Jesus curou um surdo e mudo, mas a fala se estende a todos. O plural indica que diz respeito aos discípulos. E aí vem uma frase, ele tem feito bem todas as coisas. O termo bem é retirado do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31, que é a cena da criação. Portanto, vemos na atividade de Jesus o prosseguimento da ação criadora do Pai. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Portanto, a atividade de Jesus é libertar esses discípulos desses preconceitos nacionalistas e religiosos que os fechavam aos pagãos. Mas por que Jesus proíbe? Para evitar um entusiasmo fácil. O caminho ainda será longo e mais adiante, Jesus terá que censurar seus discípulos dizendo: tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Como está lá em Marcos capítulo 8, versículo 18. Então, o caminho de Jesus com seus discípulos é um caminho longo. E agora eu faço uma reflexão pessoal à luz dessas palavras muito sábias de Alberto Maggio. Meus queridos, uma das coisas mais difíceis, mais desafiadoras da vida é a comunicação. Saber comunicar-se não é algo banal e natural a todas as pessoas. E por comunicação não entendemos somente saber dizer algo, expressar algo, fazer ver algo. Por comunicação entende-se aqui conseguir fazer com que a palavra proferida seja capaz de ser acolhida, recebida, compreendida pelo seu destinatário. Significa fazer da palavra um instrumento útil para atingir, em sentido profundo, a nossa interlocutor e interlocutora. Do modo como expressou Isaías, no capítulo 55, nos versículos de 10 a 11, em que Isaías diz assim: tal como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, antes de inebriar a terra,
tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, produzindo semente para quem semeia e pão para quem come, assim acontece com a minha palavra, que sai da minha boca, melhor dizendo. Não voltará para mim vazia, mas fará tudo aquilo que decidi, realizando a missão para a qual a enviei. Fecha aspas. Porém, para que haja uma verdadeira comunicação, é necessário que as partes que estão tentando se comunicar tenham um código em comum. Isto é, a fala, os gestos, as imagens, a escrita devem ser compreensíveis, condivisíveis por ambas as partes envolvidas no processo comunicacional. Por isso, os discípulos tiveram dificuldade de compreender Jesus. Eles estavam dominados pela comunicação que se dava entre os judeus, na qual eles se sentiam um povo único, exclusivo, especial, privilegiado diante das demais nações. Eles não conseguiam dar o passo que Jesus tanto desejava: abrir-se ao outro, abrir-se ao diferente, abrir-se ao novo. Esse outro, esse diferente, esse novo, eram os pagãos, os não-judeus, aqueles que não se comunicavam com os mesmos códigos que os discípulos, os judeus, que se comunicavam através das normas de pureza e impureza, normas cultuais, normas de comportamento e assim por diante. Apenas se colocando no lugar deles, dos pagãos, abrindo-se a eles, como Jesus ordenou no Evangelho deste domingo, seria possível estabelecer-se a comunicação. Será que não seria essa a mesma barreira que nos impede de comunicar-nos de verdade com tantos segmentos da sociedade, dos quais permanecemos distantes, surdos e mudos? Refiro-me aos tempos de hoje e da nossa surdez e mudez diante da juventude, diante dos miseráveis, descartáveis, diante dos intelectuais, diante do empresariado, diante dos comunicadores, diante de vários profissionais liberais e assim por diante. Reflitamos a respeito e inspiremo-nos nas atitudes e palavras de Jesus. E agora, acompanhe comigo, o texto vai aparecer aí também na sua tela, esta bela oração que conclui essa meditação que fizemos do Evangelho deste domingo. Senhor Jesus, Tu que fizeste ouvir os surdos e falar os mudos, dize-nos como fizeste ao surdo mudo. Efatá, abre-te. Então os nossos ouvidos se abrirão e a nossa língua se soltará, e o coração saberá ser teu discípulo e testemunha do teu amor. Envia teu Espírito para ajudar-me a ler a Escritura com o mesmo olhar com o qual tu a leste para os discípulos no caminho para Emaús. Cria em nós o silêncio para escutar a tua voz, a tua palavra nos oriente, para que, como os dois discípulos de Emaús, também nós possamos experimentar a força da tua ressurreição e testemunhar aos outros que tu estás vivo no meio de nós, como fonte de fraternidade, de justiça e de paz. Amém. Até a próxima semana. Abençoado domingo a todos vocês.